OVNI e as civilizações extraterrestres, capítulo 18. A guisa de conclusão. Uma quadra de Nostradamus ditada pelos 9 superiores desconhecidos. No ano 1999, no 7º mês, do céu virá o grande rei do terror, ressuscitar o grande rei de Anguleme, depois Marte reinará pela felicidade. Nostradamus, Centúria 10, quadra 72. No estado atual de nossos conhecimentos, tirar conclusões sobre os objetos voadores não identificados é praticamente impossível. A complexidade do problema abre a porta a muitas polêmicas. Com objetividade, devemos examinar todas as observações e, considerando quão sério é o problema, preparar-nos para ver alargarem-se as dimensões tornadas muito estreitas de nosso mundo. Em face de nossa civilização arrastada pela incontrolável torrente do progresso científico, se elevam, do fundo dos espaços cósmicos, outras organizações pensantes muito evoluídas, das quais nada sabemos ou quase nada. Elas apenas começam a fazer-nos sinais e suas naves cósmicas vêm roçar as margens de nosso planeta. Qualquer que seja a evolução, talvez a solução mais ou menos a longo termo do problema, o importante é estar consciente do processo de evolução humana iniciado e preparar a ligação entre um passado desconhecido e um futuro rico em promessas. A verdade científica não constitui mais uma prova irrefutável, e é para além desta última que devemos olhar para assistir à revolução do espírito humano. O problema dos discos voadores precipita-nos em uma parede que obstrui nosso conhecimento. Precisamos compreender que o raciocínio perfeito do pensamento humano, apoiando-se sobre a lógica cartesiana, não mais se adapta ao nosso tempo. Os homens perceberam isto, como o professor James McDonald, da Universidade de Minnesota, que declarou a 18 de julho de 1967 em Sydney. Os discos voadores existem. Eles vêm de outros planetas, mas as autoridades de todos os países escondem a verdade, reduzindo a importância dos fenômenos constatados. O aparecimento de OVNI corresponde a um sinal de transformação da humanidade. Uma mutação total deverá ocorrer. Já a atitude dos grandes blocos parece ter evoluído. No plano político, depois de alguns anos, Estados Unidos e União Soviética iniciaram uma reaproximação cada dia mais sensível. Os engenhos de exploração cósmica colocados em ação por esses dois grandes países são de tal modo semelhantes que é possível perguntar se não são os mesmos engenheiros que concebem os planos num laboratório comum. Enquanto um Gemini 8 evoluía em redor da Lua, um foguete soviético estava pronto para decolar de Baikonur para levar assistência aos cosmonautas norte-americanos, no caso em que estes fossem vítimas de um acidente de voo. A troca, dias mais tarde, a várias centenas de quilômetros no espaço de tripulação entre a Soyuz 4 e a Soyuz 5, prova que essa operação teria sido perfeitamente realizável. Os grandes chefes políticos, acima das paixões ideológicas e confessionais, parecem partilhar um segredo a respeito de fatos tão importantes que a razão de Estado deve necessariamente ser relegada a segundo plano. Este segredo poderia dizer respeito aos extraterrestres. Einstein pretendia: os discos voadores são pilotados por um povo que deixou a Terra há milhares de anos. Ele volta em peregrinação às origens. Nesta afirmação reside, e estamos convencidos disso, todo o mistério que cerca os objetos voadores não identificados. Os céticos espantam-se pelo fato de veículos celestes originários de um outro mundo nos visitarem e que seus pilotos recusem o contato com nossa civilização. Se, como acredita o pai da célebre fórmula E igual mc², antigos habitantes do mundo voltam para nos visitar depois de uma ausência que durou dezenas de séculos e que estes últimos evitem contatos conosco, é porque existe uma razão. Esta razão poderia ter uma motivação profunda por causas que adivinhamos e que um estudo aprofundado dos textos sagrados e profanos nos revela. A Terra sofreu um dilúvio, um fim de mundo provocado por uma raça superior que viveu aqui. Esta antiga humanidade, dizem-nos os textos hindus, conhecia a bomba atômica e as máquinas voadoras. Foi sem dúvida por ocasião de uma guerra titânica que nosso globo foi atomizado e que a raça terrestre mudou, degenerou. Somos, pois, mutantes no mau sentido do termo,
e pode dar-se que as condições particulares de vida que regem e condicionam a natureza e os homens sejam a resultante de um cataclismo. Outrora não havia nada parecido, e os homens de antigamente viviam em condições totalmente diferentes daquelas que nós conhecemos atualmente. Depois desta catástrofe, os sobreviventes procuraram reorganizar-se nas regiões menos afetadas pela destruição. Fixaram-se nos lugares onde uma chance de sobrevivência lhes era oferecida. A Índia e a América do Sul pareciam ser estas terras prometidas, assim como o Egito. A senhora Ruth Reina, física da Universidade de Punjab, emitiu uma hipótese muito perturbadora que se propôs comprovar através da NASA. Segundo ela, um grupo de autóctones do Vale Sagrado dos Hindus teria embarcado a bordo de máquinas voadoras para emigrar para Vênus, isto há 5.000 anos. A doutora Ruth Reina assegura que, prevenidos da iminência de uma catástrofe pelos astrólogos, iniciados hindus teriam ido procurar céus mais clementes na face fria de Vésper, que teriam aquecido artificialmente. Foi baseando-se em textos sagrados do hinduísmo que a física situou esta migração em 3.000 anos antes da ascensão de Cristo. Por curioso acaso, encontramos na história dos maias uma data que corresponde ao cálculo da senhora Reina e que constitui para os arqueólogos o maior dos enigmas. O verdadeiro mistério desta civilização começa a 4 Ahau 8 Cumru. É uma data várias vezes encontrada nas ruínas maias. Corresponde ao ano 3113 a.C. Ocorreu então para os maias um acontecimento de prodigioso significado, idêntico à saída do Egito para os judeus, à fundação de Roma para os romanos ou à morte de Jesus para os cristãos. Mas qual seria este acontecimento? Que cometa, que prodígio, que chegada ou que partida? Eis o que gostaríamos muito de saber. Aí está o segredo. De comum acordo, os últimos detentores do conhecimento antediluviano decidiram deixar este planeta. Foi em 3113 que os últimos possuidores de naves cósmicas, os guias dos que se salvaram do dilúvio, julgaram que a humanidade nova podia progredir sem sua ajuda. Estamos tentados a acreditar nisto, e esta possibilidade é que nos faz entrever a verdadeira missão dos 9 superiores desconhecidos, que decidiram outrora manter em segredo a ciência. A tradição dos 9 superiores desconhecidos nasceu na Índia há 273 anos antes de Cristo. Pretendem alguns que esta organização secreta que rege o mundo foi fundada pelo imperador Asoka. Pensamos que ela é bem mais antiga, mas a vida lendária do imperador Asoka serviu sem dúvida de base para a difusão da ideia. Neto de Chandragupta, primeiro unificador da Índia, Asoka quis aperfeiçoar a obra de seu ancestral. Cheio de ambição, empreendeu a conquista do país de Kalinga, que se estendia da atual Calcutá a Madras. Os kalinganeses resistiram e perderam mais de 100.000 homens na batalha. Este sacrifício sangrento revoltou Asoka, que ficou horrorizado com a guerra. Renunciou a prosseguir na integração do país submetido, declarando que a verdadeira conquista consiste em ganhar o coração dos homens pela lei do dever e da bondade, pois a majestade sagrada deseja que todos os seres animados desfrutem de segurança, de livre-arbítrio, da paz e da felicidade. Conhecendo os horrores da guerra, o imperador quis proibir para sempre aos homens o mau uso da inteligência. Asoka reuniu os sábios e resolveu com eles esconder o conhecimento. 8 iniciados e seu soberano iam fundar uma organização secreta que não tem similar na história. Não se exclui atualmente a hipótese de que os 9 superiores desconhecidos tenham sido influenciados por senhores cósmicos que residissem num planeta irmão. Suas pesquisas, que iam da estrutura da matéria às técnicas da psicologia coletiva, foram dissimuladas durante mais de 2.000 anos. Quase nunca os 9 superiores desconhecidos manifestaram-se à luz do dia, entretanto, alguns europeus parecem ter estado em contato direto com eles. O Papa Silvestre II, por exemplo, que também conhecemos sob o nome de Gerbert, nascido em Auvergne em 920, morreu em 1003 depois de ter deixado ao mundo a lembrança de um homem erudito, que parecia estar deslocado em seu tempo. Professor da Universidade de Reims, arcebispo de Ravenna e papa pela graça do imperador Otton III, Gerbert inventou órgãos a vapor e um relógio movido por um peso. Desde 970,
tinha construído um aparelho com 3 esferas, com a ajuda das quais descrevia o movimento dos planetas e réguas de cálculos de números inteiros e fracionários, análogos ao sistema atual. Possuía em seu palácio um autômato que respondia sim ou não às perguntas que o Papa lhe fazia sobre política ou a situação da cristandade. Este aparelho foi destruído à sua morte, e os conhecimentos adquiridos de modo misterioso por Silvestre II passaram para a Biblioteca do Vaticano. Segundo Talbot Mundi, que fez parte durante 20 anos da polícia inglesa nas Índias, os 9 superiores desconhecidos fariam uso de uma linguagem sintética. Cada um deles estaria de posse de um livro reescrito constantemente e contendo a exposição de uma ciência. O primeiro livro seria consagrado às técnicas de propaganda e de influência psicológica. Sabemos atualmente quão perigosa pode ser uma tal ciência, sobretudo com os meios de propaganda audiovisuais modernos. O segundo livro seria consagrado à fisiologia e encerraria uma exposição completa sobre a acupuntura e sobre o conhecimento dos pontos, de Sini, dos meridianos, de Sing, mas sobretudo da energia vital Tisri. O terceiro livro estudaria a microbiologia e principalmente os coloides de proteção. O quarto trataria da transmutação dos metais. Fulcanelli teria descoberto na arquitetura das catedrais a ilustração viva desta obra, gravada na pedra pelos maçons, pedreiros iniciados. O quinto livro conteria o estudo de todos os meios de comunicação, terrestres e extraterrestres. O sexto encerraria os segredos da gravitação. O sétimo seria consagrado à mais vasta cosmogonia concebida por nossa humanidade. Os maias, que possuíam um calendário mágico tirado deste sétimo livro, tinham voltado o tempo até 400 milhões de anos antes de nossa era. Como se constata, a sociedade secreta dos 9 superiores desconhecidos não data apenas do imperador Asoka. Ela encerrou seu trabalho na Terra há várias dezenas de séculos, em 3113 a.C., certamente quando os senhores do mundo decidiram emigrar para outro planeta de nosso sistema solar. Tratando da luz e da energia fotônica, o 8º livro está reservado às invenções futuras. O 9º, consagrado à sociologia, daria as regras da evolução das sociedades e permitiria prever sua queda. Longe das paixões religiosas, sociais ou políticas e perfeitamente dissimulado, este colégio invisível encarna a imagem da ciência pura, do saber dominado pela consciência. Mas para agir não lhe faltam discípulos. Tão poderosos quanto possam ser 9 homens, jamais poderão controlar totalmente o planeta. Suas diretivas serão por isso transmitidas a organizações secretas, depois executadas fielmente. Para comunicar entre si e conhecer as diretivas a longo termo dos 9 superiores desconhecidos, estes iniciados deverão possuir também eles os 9 livros de seus mestres. O plano de trabalho e de revolução redigido por esses regentes de nosso planeta. Os 9 livros são certamente 9 capítulos de uma mesma obra destinada aos que sabem. Obras tidas como pueris poderiam na realidade ser livros selados, destinados a iniciados que detêm a chave deles. Depois de ter escrito Formulário de Alta Magia, depois A Sorte da Europa, segundo a célebre profecia dos papas de São Malaquias, o erudito esotérico P. V. Piobe dedicou-se desde 1930 às Centúrias de Nostradamus. Vários anos mais tarde, afirmou: Michel de Nostradamus não escreveu uma só palavra de suas profecias. O mago de Salom era incapaz de saber do que se tratava no livro que assinou. Os textos originais das profecias de Nostradamus, os mais conhecidos, foram extraídos da famosa edição aparecida em Amsterdã em 1668 na Casa Jenson. Jenson e Jason, eis 2 nomes que estão bem próximos um do outro. Jason e seus argonautas procuravam o tosão de ouro e falavam o argot, gíria ou largot, a linguagem dos filhos do sol. Hunt Williamson, um autor espiritualista norte-americano, escreveu há alguns anos uma obra surpreendente, As Moradas Secretas do Leão, na qual assegurava que certos lugares da Terra abrigam arquivos científicos de um mundo desaparecido. As moradas do leão ou lugares solares, como se sabe, o leão é um dos símbolos do Sol, seriam permanentemente vigiados pelos ocupantes dos misteriosos OVNI. Estas espécies de centrais de energia
teriam sido edificados sobre chakras terrestres. Nosso globo é percorrido por uma rede de correntes elétricas que é, de algum modo, o seu sistema nervoso. Nas encruzilhadas de certos trechos existiriam umbigos que os adeptos conhecem bem e que permitiriam condicionar de maneira sutil as populações que se deseja submeter. Os iniciados tinham este conhecimento do mundo interno e levavam-no em grande consideração quando desejavam construir um santuário ou escolher um refúgio. O Asgard, ou Palácio dos Deuses Ases escandinavos, contava 540 quartos para os deuses e estava situado numa região chamada Trudvang, isto é, o campo de força. O fenômeno ortotécnico, descoberto por Aimé Michel e cujo esboço aberrante não parece corresponder a nenhum elemento conhecido, é talvez um reflexo do sistema fluídico de nosso planeta. As sociedades secretas e as grandes organizações com tendência mística, como os templários e os cataros, sempre utilizaram estas forças telúricas depois de ter implantado seus templos sobre pontos bem determinados do solo. Nestes lugares é que os mestres recebiam as instruções, talvez telepáticas, de seus dirigentes cósmicos. Isto é tão verdadeiro que a iconografia ortodoxa pinta-nos o processo sobre um afresco do Monte Athos, Pariai Protaton, Grécia. São João, o teologista, ali figura recebendo a inspiração dirigida a partir de dois OVNI, perfeitamente representados em cada ângulo superior do quadro. Lembremos-nos que o conquistador Juan de Grijalva anotou no século XVI, em seu livro de bordo, Fatos Estranhos. Estes relatavam o sobrevoo de uma pequena cidade do Yucatán por um objeto voador que dirigia para o solo um raio verde. Um outro São João receberia no México instruções precisas a respeito de documentos que deviam ser dissimulados aos profanadores espanhóis? Por que não? Ninguém pode atualmente compreender a missão exata reservada às tripulações de OVNI que percorrem os nossos céus. A presença desses engenhos é relatada em todos os tempos na história dos homens. Há alguma coisa de irritante. Concebe-se com muita dificuldade a existência de pessoas bastante inteligentes para construir máquinas voadoras aperfeiçoadas e bastante estúpidas para recusar qualquer contato com os seres que eles visitam. Os contatos existem, estamos persuadidos disso, mas numa escala bem determinada. Somos, sem dúvida, a colmeia de alguém e o mel que fornecemos é de um tipo bem especial. Aqueles que o utilizam conhecem nossos apicultores, que nós conhecemos sem dúvida, mas condicionados há séculos para realizar tarefas que nos são impostas, nós adormecemos literalmente de olhos abertos, incapazes de apreender a realidade. Nostradamus e os segredos de um outro mundo. O caso dos objetos voadores não identificados reserva às vezes muitas surpresas, quando se quer estabelecer correlações entre o aparecimento deles e outros elementos misteriosos da história desconhecida dos homens. Os discos voadores sobrevoaram numerosas vezes o sudoeste da França e a região de Pau e de Oloron-Sainte-Marie em particular. A onda europeia de 1952 parece interessante por mais de uma razão, porque mostra o fenômeno sob aspecto definitivo, confirmando uma série de fatos em que a mistificação era impossível. Entre estes, a aparição de múltiplos engenhos a 17 de outubro de 1952 acima de Oloron deve classificar-se entre os acontecimentos malditos tão caros a Charles Fort. Neste dia, o céu piriniano era de uma limpidez perfeita e o diretor do colégio de Oloron acabava de consultar seu relógio que marcava 13h20. Perto dele, sua mulher e outros professores vigiavam um grupo de jovens que brincavam alegremente no pátio do estabelecimento, esperando a hora de voltar à aula. De repente, todos os gritos cessaram e, olhos fixos no céu, crianças e adultos foram testemunhas de um curioso espetáculo. Um engenho com a forma de um cigarro avançava no céu, deixando atrás de si milhares de discos multicoloridos. O cigarro era precedido por cerca de 30 discos que as testemunhas chamam de discos voadores. Estes discos eram compostos de uma bola central de cor vermelha e de um anel claro muito amarelo. Esta esquadrilha atravessou o céu no eixo norte-este-sul-oeste a 3.000 metros de altura, mais ou menos. O diretor do colégio, que exercera há vários anos as funções de meteorologista, seguiu os engenhos com um binóculo durante quase 20 minutos.
O cigarro avançava de modo retilíneo, os discos voavam em zigue-zague. Mas logo um segundo fenômeno devia seguir-se ao primeiro, e acreditou-se que, pela primeira vez em sua história, os OVNI iam deixar sinais palpáveis de sua passagem. Com efeito, depois do sobrevoo da cidade por esses misteriosos engenhos, várias pessoas de Oloron, entre elas o diretor do colégio e seus amigos, puderam recolher sobre as árvores e nos tetos, especialmente sobre o para-raios da casa do médico, fios que tinham caído do céu. Os professores fizeram um pacote deles, que eles queimaram, e esses fios arderam como celofane. Desejosos de analisar sua estrutura química, ajuntaram uma grande quantidade deles, mas logo ao contato com o ar, eles transformaram-se em matéria gelatinosa e desagregaram-se, depois até desaparecer inteiramente. Esses fios eram resultado de uma combustão ou uma espécie de maná caído do céu e destinado a alguém que conhecia o seu emprego exato? Esta pergunta não fica talvez sem resposta. Hunt Williamson pretende que existam moradas do leão e P.V. Piob que as centúrias de Nostradamus significam mais do que profecias. A verdade está sem dúvida ali, e numerosos esoteristas estão convencidos disso. Não foi talvez sem razão que o catarismo floresceu outrora tão rapidamente no sudoeste da França. Há doutrinas que, como as plantas, encontram uma terra especial em certos solos, sobretudo quando as profundidades telúricas contêm um bom estrume. Toda a região dos Pirineus, sabemo-lo, conheceu a doutrina dos puros. Montsegur é um nome que dificilmente se esquece. Ora, segundo Michel de Nostradamus, um tesouro está escondido perto dali. Nosso amigo esoterista Serge Routin acentuou em seu livro As Profecias de Nostradamus a 27ª quadra da primeira centúria. Routin pensa que este enigma diz respeito ao lugar onde está escondida a chave das intrigantes mensagens legadas pelo vidente de Salom. Por extensão, diremos que estes versos indicam uma morada do leão. Dessous de chaîne de Guyenne du ciel frappé, non loin ela est caché trésor, qui par longues siècles avoir été grappé, trouvé moura loel crevé de ressort. Guiena é empregado aqui por Guiana, e nós podemos considerar que se trata da cadeia dos Pirineus, que estava em parte incluída há 5 séculos nesta província. Depois de uma pesquisa séria e aprofundada, estamos convencidos de que a quadra a qual Sérgio Coutin liga tão grande importância designa a região de Oloron-Sainte-Marie. Na primeira quadra da 8ª centúria, Nostradamus escreveu o nome desta localidade, Loron. Se decompormos esta palavra segundo as regras da cabala fonética, tão ao gosto dos sopradores e dos irmãos de Heliópolis, obtemos em primeiro lugar o signo sagrado e símbolo solar por excelência. Loron torna-se o ouro redondo, isto é, por fim, o sol. Sainte-Marie é Notre-Dame, como Nostradamus. A Virgem ligada ao primeiro nome nos faz pensar no androginato mágico dos Templários. A reunião dos dois símbolos ocultos designa um ponto de nosso país onde as forças cósmicas se conjugam com as forças telúricas. O Tesouro dos Mouros. Uma lenda local transmitida de Equiwil a barcos à noite durante o serão diz que existe numa das grutas da região um tesouro fabuloso ali deixado há quase 1.200 anos pelos grandes iniciados mouros. Desde então, todas as tentativas para o recuperar fracassaram. Um velho sacerdote basco confiou um dia a seus ouvintes antes de morrer. Este tesouro é sagrado, ninguém poderá recuperá-lo sem a ajuda de Deus, os anjos o guardam. Que se sabe exatamente do famoso tesouro? Tudo leva a crer que se compõe de riquezas que os conquistadores árabes sempre levavam com eles. Em 711, quando atingiu as costas espanholas, Tariq ibn Ziyad arrastou atrás de si pesadas e misteriosas caixas, as quais são mencionadas ainda em 714, quando da tomada de Saragossa. Nesta época, os conquistadores não se moviam por qualquer coisa, e o corpo especial de guardas era encarregado de vigiar sobre o saque. Um fato é certo, é que, chamado com urgência a Damasco em 715, Tariq não teve possibilidade de trazer de volta à terra sarracena todas as suas presas de guerra, e uma grande parte ficou para seus sucessores, que, exatamente 4 anos depois, iam empreender a passagem dos Pirineus. Diz-se também
que os sarracenos teriam sido os depositários dos segredos do mundo, e o tesouro dos mouros não seria senão uma espécie de ciência infusa. A civilização avançada que os califas impuseram na Espanha ainda bárbara milita em favor desta hipótese e sentimos atrás dela o selo dos 9 superiores desconhecidos. Qual seria o conteúdo desta biblioteca considerada então como o mais precioso dos tesouros? 2 elementos devem ser guardados. Todos os segredos da natureza e da ciência estariam revelados nestes livros, compreendidos aí os que dizem respeito à energia nuclear e à conquista do espaço. Eis-nos bem próximos de obras atribuídas aos 9 superiores desconhecidos. O tesouro dos mouros seria, pois, esse poço de ciência universal. Na Espanha, sem dúvida, os sarracenos não puderam extrair dele todo o benefício em razão da falta de matérias-primas. Mas tanto do ponto de vista da arquitetura quanto do domínio da agricultura, fizeram o que se chamaria hoje de milagres. Tudo isto poderia ainda pertencer ao domínio da especulação pura, se o segundo elemento desta biblioteca não atraísse nossa atenção a respeito daquele que é considerado como o maior profeta de todos os tempos, Nostradamus, ou, segundo seu estado civil, Michel de Nostredame, nascido a 14 de dezembro de 1503 em Saint-Rémy de Provence. Ora, por volta de 1529, Nostradamus deixou Montpellier, seus estudos encerrados por Bordeaux. Percorreu os Pirineus antes de voltar a Salon de Provence, onde começou a escrever as predições que tomaram o nome de Centúrias. Fernando Sesma, presidente em Madrid da Sociedade dos Amigos da Espanha, que fez também profecias de uma exatidão notável à imprensa madrilenha, afirma sempre que seus amigos de Wolf 424 conhecem o futuro. Muitos morreram pelo tesouro dos mouros. Os defensores do esoterismo que conseguiram descobrir nas centúrias de Nostradamus informações precisas sobre o segredo de suas profecias são sem dúvida mais numerosos do que se quer admitir em geral. Desde 1938, um radiestesista que mal conhecia coisas sobre o tesouro de Oloron descobriu a presença de um monte de ouro, disse-se na época numa gruta entre Oloron e Arete. Ele montou sua própria expedição acompanhado de um perito em dinamitação. As grutas das cercanias encheram-se de explosões. Depois, uma bela manhã, o radiestesista despediu o seu assistente e meteu-se sozinho na galeria. Nunca mais voltou. O caso foi bastante comentado na região para que as línguas se desatassem. Não é o primeiro que a terra engole, contaram os velhos. Existem muitos como este que partem à procura do tesouro dos mouros e depois ninguém mais os vê. Fazendo contas, sabe-se que mais de 20 aventureiros deixaram suas vidas nesta empresa. Mas foi no mês de maio de 1946 que se realizou a expedição mais estranha, que a Estrela do Sul, jornal hoje desaparecido, conta a seus leitores em seu número 192, 12 de maio de 1946. Um desconhecido desceu a 60 metros embaixo da terra, no fundo de uma caverna no pico de Cambeiron. Ao perguntarem-lhe à sua volta à superfície o que tinha ido procurar lá, respondeu: queria encontrar a mensagem de paz. Ninguém soube nunca se ele encontrara a mensagem em questão. Em troca, todos puderam ver que ele voltara com os bolsos vazios. Isto não impediu, aliás, que alguns dias depois a polícia judiciária vasculhasse suas bagagens no hotel de Oloron. O misterioso desconhecido chegava do Egito e, segundo pessoas bem informadas, executava uma missão que lhe fora confiada por uma sociedade secreta em contato com os 9 superiores desconhecidos. Algumas semanas mais tarde, o serviço de inteligência vigiava-o estreitamente depois que ele passara vários dias sobre o Monte Sinai. Nesta época, clarões insólitos brilharam sobre a montanha sagrada e os membros de uma congregação religiosa vizinha afirmaram mesmo que curiosos engenhos voadores tinham pousado ali, onde 5.000 anos antes Moisés encontrara o Eterno. Seja como for, foi ele, ao que se lembram, o único que escapou da estranha investigação do Tesouro dos Mouros. No mês de agosto de 1967, os montanheses dos Pirineus viram sem surpresa chegar à sua região uma dezena de espeleólogos equipados com material pelo menos curioso. Detetores eletrônicos eram vizinhos de sondas ultrassensíveis numa panóplia de perfeito explorador subterrâneo.
Estes turistas de tipo especial procuravam também nas cavernas e grutas que se estendem entre Oloron e Arete o grande segredo dos sábios árabes. No domingo, 13 de agosto, às 23h15, quando cansados por um dia inteiro de estafantes escaladas, todos repousavam sob suas tendas, um abalo telúrico sacudiu os Pirineus. A pequena cidade de Arete foi destruída em cerca de 95%, mas, por milagre, não se teve de lamentar senão um morto e uma dezena de feridos. Simples à superfície, o sinistro provocara do subsolo quedas de rochas imponentes capazes de enterrar sob espesso lençol até o final dos tempos o fantástico segredo de uma civilização desaparecida e presente ao mesmo tempo. Passado o sismo, os cientistas visitantes perceberam que os marcos que eles tinham estabelecido não existiam mais. Tiveram que levantar acampamento, verificando mais uma vez ainda, como o dizia o velho cura basco, que esse tesouro é sagrado e que ninguém poderá reavê-lo sem a ajuda de Deus, porque os anjos o guardam. Conhecendo os trabalhos de Fernand Lagarde e Francis Schaeffer, que estabelecem de maneira formal uma correlação existente entre o sobrevoo de certas zonas pelos OVNI e os tremores de terra que seguem essas passagens, podemos concluir que, mais uma vez, os anjos cumpriram bem sua missão. O problema dos objetos voadores não identificados ultrapassa de longe tudo o que o espírito humano pode supor de mais fantástico. A solução disso é, sem dúvida, muito simples, e é por esta razão que ela nos parece complicada. Possuímos esparsos todos os pedaços do quebra-cabeça. Nostradamus nos faz entender, em sua 10ª centúria, que nós teremos em 1999, no mês de julho, a chave do enigma, tendo por coroamento um desembarque extraterrestre em nosso planeta. Compreenderemos então que sempre olhamos a tapeçaria do lado errado. O rumor de uma revelação é como o do grande dia, precisa de uma aurora. É esta aurora que nós vivemos atualmente. Os profetas, os poetas e os sonhadores penetram por intuição num universo proibido ao comum dos mortais. São eles que, com frequência, detêm a verdade que espanta os racionalistas. Na 72ª quadra da 10ª centúria do Mago de Salom. No ano 1999, no 7º mês, do céu virá o grande rei do terror ressuscitar o grande rei de Angoleme, depois Marte reinará pela felicidade, acrescentaremos os versos de Gerard Nerval. Eles voltarão, esses deuses que tu choras sempre, o tempo devolverá a ordem dos antigos dias. Estas duas últimas linhas constituem certamente a melhor conclusão que possamos dar a uma obra que, voluntariamente, ultrapassou as fronteiras da ciência para explorar os fatos malditos que são caros àqueles que não consideram como tabus os grandes mistérios da criação.